Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer os organizadores pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E serei bastante breve e objetivo, até para não comer mais tempo, me parece que está um pouquinho atrasado, né? Mas sobrou para que eu abordasse o tema, o acidente de trabalho sob o aspecto previdenciário. Obviamente, não só na Justiça do Trabalho, mas no sistema previdenciário, o tema acidente de trabalho e doenças ocupacionais é bastante importante, e é bastante preocupante, por razões óbvias, né? O que representa o acidente de trabalho e as doenças ocupacionais em relação à previdência social? Um breve levantamento, fonte do Anuário Estatístico da Previdência Social, consolidado até 2010. Acidente de trabalho, no Brasil, em 2010, a Previdência pagou por volta de 700 mil benefícios oriundos de acidente de trabalho. Isso com emissão de CAT, isto é, da Comunicação de Acidente de Trabalho. Porque, em contrapartida, 176 mil benefícios, sem a emissão da CAT, também foi concedida pela Previdência Social. Em São Paulo, 2010, cerca de 250 mil benefícios com a emissão total, e com a emissão de CAT, 197 mil, sendo o acidente típico, o tipo, em 150 mil casos, de trajeto 37 mil e da doença do trabalho, cerca de 5 mil. E a concessão sem a emissão da CAT pela parte da empresa, 44 mil. Agora, só para ilustrar a quantidade que isso representa em termos de quantidade de benefícios, concedidos pela Previdência. Em 2010, no Brasil, tinha 4.640.000 beneficiários de benefícios previdenciários. Isso no total de benefícios, não só acidentários. Desses, em São Paulo, foram concedidos cerca de 1 milhão de benefícios, sendo 3,5 milhões no Brasil urbano e o rural 1 milhão. Aqui dá para ver o perfil do estado de São Paulo, A proporção de benefícios urbanos é muito maior do que o rural. O rural é uma porção ínfima, representado principalmente por algumas localidades do interior de São Paulo. Óbvio que nesse contexto, o INSS, ou Previdência Social, como uma seguradora estatal e uma seguradora obrigatória, tem interesse na prevenção, Por quê? Porque isso significa economia, além de economia para os cofres públicos, significa o quê? Manutenção da saúde do trabalhador. E óbvio que esses benefícios, sendo a maioria decorrente de estado de adoecimento do trabalhador, a Previdência, o INSS, tem total interesse nesse trabalho de prevenção. Entretanto, a Previdência não tem como papel principal a atribuição, fiscalização, prevenção, uma atuação direta no chão da fábrica, nas empresas. E a solução encontrada pela Previdência chama-se NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico e Fator Acidentário de Prevenção, que nada mais é do que um mecanismo de atuária. Ela, como seguradora, assim como qualquer seguradora tem interesse em traçar o perfil da sua clientela, a razão pela qual um motorista jovem de 18 anos do sexo masculino vai pagar muito mais do que uma motorista do sexo feminino, talvez numa faixa etária um pouquinho maior. Isso chama-se atuária. Baseado no quê? Em dados epidemiológicos. Em medicina, a gente pode fazer estudos populacionais. E dentro da Previdência, obviamente, existe uma população alvo, uma cliente, que tem o seu perfil. E a partir daí, foi criado esses dois mecanismos. O que mudaria com isso? Com o NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico, a abordagem passou de ser individual, CAT por CAT, comunicado por comunicado, acidente por acidente, para uma abordagem populacional, coletiva. O nexo passou a ser presumido, a priori, através do tipo de doença, classificação internacional de doença, cruzado com os dados do CNAE, da atividade econômica da empresa. A maior incidência de determinado distúrbio de saúde naquele ramo de atividade possibilitou presunção de que talvez houvesse nexo ocupacional. Com isso, ocorreu o seguinte, a inversão do ônus da prova. Isto é, se antes o INSS precisava caracterizar a ocorrência do nexo,
causal ou nexo técnico, agora não, era presumida. Portanto, em termos de atuária, essa empresa poderia ser, digamos, sobretaxada, né? De que forma? Através do chamado fator, né, acidentário de prevenção, porque amarrado a isso surgiu o tal do FAP. E o que é o FAP? A partir do nexo epidemiológico, tá, se considerou a quantidade de eventos, tá, os dias parados, a gravidade social do sinistro e o custo. Em cima desse tripé foi-se pensado numa forma de majoração do seguro de acidente de trabalho, que, como regra geral, né, tem 1, 2 ou 3% sobre a folha de pagamento da empresa. De acordo com o aumento ou a diminuição dos acidentes de trabalho por tipo de atividade econômica e por tipo de empresa, a empresa poderia receber um fator acidentário de prevenção de 0,5 a 2, isto é, ele poderia ter um desconto de até 50% nesse seguro de acidente de trabalho, ou então uma punição, uma sanção no sentido de ter 100% de aumento nesse seguro de acidente de trabalho. Tá? Portanto, por atividade econômica, baseada no índice de frequência, na gravidade e no custo para a Previdência Social, né, foi criado um cálculo de atuária, onde se sancionasse, né, no sentido positivo, dando desconto no seguro de acidente de trabalho para a empresa que diminuísse o índice de acidente de trabalho e, por outro lado, uma sanção negativa para aquelas empresas que não melhorassem o seu índice de acidente de trabalho. Em suma, um pequeno espaço de tempo que eu tinha, tá? Porque parece que tinha 30 minutos e a parte técnica, o doutor Eduardo, que vai falar sobre nexo propriamente dito, é mais importante. Porque uma coisa que eu devo alertar no final da minha palestra é o seguinte: o nexo técnico epidemiológico, por ser um nexo presumido, não vale para as perícias judiciais. Então, não deve ser aplicado para as perícias judiciais, uma vez que o nexo é presumido e só serve para atuária, isso para fins de alguma forma, dar um freio, né, de uma forma que a empresa possa sentir, principalmente através do bolso, tá, e no maior investimento no campo da prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço as palavras do Dr. Homero e agradeço a oportunidade de estar podendo conversar num evento tão importante quanto esse, que a gente pode ver aspectos da engenharia, aspectos médicos, aspectos da justiça, agradecendo a pessoa da doutora Erotildes, que fez o contato. Mas ficou aqui para mim lembrar um pouco para vocês sobre as doenças ocupacionais dos acidentes do trabalho e os aspectos médicos. Aproveitando as palavras do Dr. Nelson e etc., lembrar sempre que esses acordos são muito importantes. E a gente, na Faculdade de Medicina, tem levado na cabeça dos graduandos, quanto na dos pós-graduandos. A gente tem 2 ex-alunos aqui na plateia também, estão ali presentes, e que hoje são ex-alunos, colegas meus de turma do curso de especialização, e que hoje dão aula lá junto comigo também todo ano. Tá? Enfim, a gente tem colocado na cabeça dessas pessoas a importância desses acordos, né, que a gente tem que fazer nessa área multiprofissional que é a área do trabalho, e a importância da prevenção, que é o tema do nosso congresso, do nosso simpósio, da nossa jornada. Tá? Então, inicialmente, para quem não está lendo lá no fundo, apenas para lembrar que a gente já passou por essa fase. Né? A gente já passou pela fase que o médico do trabalho ele dizia: parabéns pelo recorde abrasileirando das lesões. A gente vale lembrar que na década de 70 o Brasil ocupou o primeiro lugar em acidentes de trabalho mundial, né? E que foi a partir daí que veio toda a legislação que hoje a gente trabalha com ela, enfim, que a gente utiliza, que é a NR e Companhia Limitada, ou as NRs, vamos dizer melhor. Então, enfim, lembrando para vocês o que são as doenças provocadas pelo trabalho, ou seja, são as doenças provocadas pelos fatores relacionados com o ambiente de trabalho que alteram a saúde do trabalhador. Meio ambiente aqui num conceito muito maior do que a gente tinha antigamente. Meio ambiente aqui hoje inclui, inclusive, o meio ambiente fora da empresa, ao redor da empresa. Os dejetos que a empresa coloca fora do ambiente de trabalho também fazem parte do ambiente de trabalho, né?
Então, como é que a gente divide as doenças do trabalho, só para a gente poder entender como chegar lá na prevenção? As doenças, então, antigamente elas eram chamadas entre tecnopatias e mesopatias, e hoje a gente chama de doenças profissionais, que são aquelas produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade, com nexo causal presumido, como o professor Mário Jorge lembrou, né? Então, são aquelas que, assim, para a gente que não é da área jurídica, a gente sempre explica para os alunos assim, tudo que for muito difícil de legislação para os médicos e para os engenheiros e para a população em geral, quando a gente está lendo a legislação e acha ela muito complicada, a gente grava assim, o que é doença profissional, tira a palavra mais importante. Qual é a palavra mais importante aqui? Peculiar. Né? Então, é aquela doença que só aquele trabalhador terá. Então, só quem está exposto à sílica terá silicose. Né? Enfim. As doenças do trabalho, a gente passou pelas doenças profissionais, agora doenças do trabalho, que eram as antigas chamadas mesopatias. São aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é executado. Exemplo, disacusia no ambiente ruidoso, a asma ocupacional, o que a gente vê no nosso dia a dia que é mais fácil, a DORT, né? Então, assim, hoje a gente sabe que academicamente a gente não fala mais LER. LER é um conceito que já caiu, mesmo porque DORT é um conceito mais amplo, né? Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, e essa é o que está ficando agora na nossa cabeça, né? E aqui a gente ainda pode incluir, já que são doenças relacionadas com as condições especiais do trabalho, aquelas relacionadas com os transtornos mentais, tá? É um grande exemplo. Então, enquanto as doenças profissionais decorrem de um risco da atividade exercida, as doenças do trabalho têm como risco indireto as condições que a gente executa, tá? O trabalho. Aqui é uma outra classificação que a gente usa didaticamente na medicina, apenas eu trouxe só para a gente entender que existem essas duas classificações, que é a classificação do Schilling. O Schilling pega a primeira lá que a gente viu, tá? Que são as tecnopatias, tá? E ele considera a categoria 1, que é o trabalho como causa necessária. E as mesopatias ele divide em duas, trabalho como fator contributivo, mas não necessário, tá? E o trabalho como provocador de um distúrbio latente. Ele estava lá guardado, escondidinho, e ele aparece como agravador da doença. Então, os mesmos exemplos, ninguém vai ter uma intoxicação por chumbo se não for exposto ao chumbo, né? Então, a tecnopatia. Já as doenças, como a gente já viu, varizes, doenças do aparelho locomotor, o câncer, etc., o trabalho entra como um fator contributivo, ele contribui para aquele aparecimento. E como a gente viu no final, os transtornos mentais, a asma e dermatite, o trabalho pode ser um fator que agrava aquela doença, né? Então, isso aqui, claro, que é só para a gente entender que o nexo, que é o nosso objetivo hoje, né, que o médico do trabalho, qual que é a função do médico do trabalho hoje na empresa mais importante? Criar o nexo, esse nexo que o professor Mário Jorge falou, né? E para ele criar o nexo, ele faz o trabalho em cima dessa equaçãozinha. Ele precisa do diagnóstico clínico, ele usa o risco ambiental existente, né? Ele vai atrás da atividade exercida pelo trabalhador, ele vai atrás do PPRA e o tempo de exposição razoável. Então, se configurado o nexo, a doença será ocupacional, uma mesopatia, ou uma tecnopatia, ou relacionada ao trabalho, uma mesopatia. Apenas para lembrar mais uma vez, como o professor Mário Jorge falou, existem, então, 3 tipos de nexo que a gente pode dividir didaticamente hoje, através do qual o médico do trabalho tem que trabalhar. Então, o nexo individual, aquele previsto na Lei 8.213, e que é basicamente através da emissão da CAT, então é individual, como ele falou, não é o coletivo. O profissional, né, aquele baseado na lista A e B também do decreto 3048, como exemplo a silicose, asbestose, etc., está aqui, tá? O anexo 2. Então, por exemplo, se a gente tem o asbesto, a gente vai atrás da atividade exercida pelo aquele trabalhador. Então, é o nexo profissional, contido na lista A e na lista B do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência. E também na lista B, que é essa aqui, que ele divide o agente com a neoplasia, com a doença que o trabalhador apresenta. Então, voltando ao slide das 3 bolinhas, fora esses 2 tipos de nexo, o médico do trabalho hoje convive, como o professor Mário Jorge lembrou, com o nexo técnico-epidemiológico evidenciado pelo decreto 3048, mas a partir de uma outra
legislação introduzida, que ele faz uma associação, então, entre a CID-10, ou seja, a doença apresentada pelo trabalhador, o diagnóstico do trabalhador, com a classificação nacional das atividades econômicas daquela empresa. Exemplo, se o perito do INSS estiver atendendo, estiver fazendo uma perícia de um trabalhador de um hospital, o que KNAI daquele hospital, vamos dizer, em torno, eu lembro mais ou menos que é 8.000 e alguma coisa, tá? Vamos dizer que seja 8.411, por exemplo, e este trabalhador tiver uma depressão, que está dentro do F32, o próprio sistema do INSS já fecha esse nexo. Ele pega a classificação de F32 com o KNAI hospitalar, junta e dá um nexo. Claro que vai caber a liberdade do perito do INSS desfazer esse nexo, mas ele precisa ter embasamento para descaracterizar esse nexo na prática. Tá? Então, apenas para concluir, baseando na nossa aula de hoje, que seria aspectos médicos, né, de doenças e acidentes do trabalho, a gente só precisa entender, eu só trouxe esse último slide, só para a gente entender as atribuições de cada um. Quando nós, na medicina, chamamos médico assistente, a gente quer dizer o ortopedista, o psiquiatra, o oftalmologista, etc. O médico do trabalho e o perito do INSS. O médico assistente é aquele que faz o diagnóstico, né? Aquele que dá um nexo, ou melhor, desculpa, ele faz o diagnóstico clínico, ele dá o grau de risco daquela doença, né? E ele pode fazer um afastamento temporário, um afastamento definitivo e determinar as sequelas. Já o médico do trabalho, como o Dr. Mário lembrou, é aquele que faz o nexo causal, ele liga a relação da doença com o trabalho, porque é ele que está lá no chão de fábrica, então é ele que conhece fazer o nexo causal entre a doença e a exposição a que ele está naquele trabalhador. Aí ele vai trabalhar em cima da proteção, aguarda uma alta se for um afastamento temporário, encaminha para readaptação se for um afastamento definitivo e se for uma sequela, geralmente uma sequela com estabilidade. Para o perito do INSS cabe o nexo técnico epidemiológico que a gente lembrou aqui, né? Ele não vai discutir risco, porque ele não conhece aquele posto de trabalho, ele vai simplesmente, se o trabalhador tem condição, está apto para ir para um afastamento temporário, ele vai conceder um auxílio-doença. Se é um afastamento definitivo, pode ser uma aposentadoria ou um CRP, e se ele ficar com sequelas, o auxílio-acidente, que é aquele 50% que a gente conhece. Estou à disposição e agradeço mais uma vez o convite. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite, especialmente da doutora Erotilde, que foi com quem eu conversei. Vou tentar falar um pouco, né, bem resumidamente, desse assunto, né, ergonomia e doença do trabalho. É um pouco da minha experiência profissional aí. Eu fiz a medicina do trabalho, a medicina legal, lá com o Dr. Mário Jorge, foi meu professor. Fiz ergonomia ano passado, sou médico do trabalho, perito judicial e também fui do INSS. Eu pus uma definição do que é a doença do trabalho, mas aí eu acho que o Dr. Eduardo, o Dr. Mário também já falaram bem disso, então eu já vou passar. Quanto à ergonomia, essa é a definição do Dr. Hudson, que foi o meu professor da especialização, é a adaptação do trabalho às pessoas, né? Não ao contrário. Para guiar, porque é muito extenso o que a gente pode avaliar a ergonomia, para guiar eu peguei a estatística do INSS de janeiro a fevereiro de 2012 dos benefícios acidentários, né? Então foram aqui quase 50 mil benefícios concedidos nesses 2 primeiros meses do ano, sendo a terceira causa aqui o CDF, que é transtorno mental, que não vai dar tempo de a gente comentar. A segunda causa, a grande maioria é o CDM, que é coluna e ombro. E passa. Pode passar. Isso. Essa do ombro. E a principal causa foi a traumática, né?
os acidentes, cabeça, todo tipo de trauma, que a origem traumática é a primeira causa. Fratura, contusão, amputação, etc. Aí, de doença, a primeira causa é essa aqui, coluna vertebral. Esse é o principal distúrbio relacionado ao trabalho em todo o mundo. Um pouco da anatomia, tem a divisão dela, né? Cervical, torácica, está errado aqui, lombar e pélvica. Da coluna vertebral, de todo segmento, a parte mais vulnerável é esse segmento aqui, L5-S1, que eu vou mostrar aqui o que é esse segmento. É esse aqui. Então toda a coluna, os discos da coluna estão horizontalizados. Aqui ele está mais vertical. Então por isso a incidência dos problemas maior aqui, porque ele tende a escorregar esse disco aqui. Então o carregamento de peso, as posturas, tudo que for inadequado vai sobrecarregar mais esse disco aqui, porque ele está verticalizado. Aí eu começo com essa pergunta aqui. Esse galão de água que todo mundo conhece tem 20 litros, né? Mais ou menos o que 20 quilos. Isso aqui, para vocês, é risco? Carregar isso aqui é risco ou não? Então, isso é o objetivo, o que eu vou tentar mostrar para vocês, né? Aqui tem algumas referências de carregamento de peso, né, que são adotadas. Na IOSH, que é nos Estados Unidos, adotou como limite máximo 23 quilos, a Comunidade Europeia 25 quilos, a CGIH também é dos Estados Unidos 32 quilos, e o Brasil está aqui, a nosso artigo da CLT, que é bem próximo do que a gente viu no resto. As principais situações de risco para a coluna lombar, eu estou correndo um pouco porque o tempo reduziu, né? Então, levantar a carga frequentemente, mesmo as não tão pesadas, carregamento frequente de cargas, levantar e manusear cargas distantes do corpo, levantar e manusear cargas com torção e flexão do tronco e carregar cargas na cabeça. Alcançar e pegar objetos acima da cabeça, empurrar e puxar carrinhos e movimentos imprevisíveis de carga. Isso aqui é cargas delicadas, televisão, então que exige que a pessoa não pode, igual um saco de cimento que ela joga, né? A televisão ela precisa ser colocada. Pode passar. Cargas volumosas, às vezes não tão pesadas, mas difíceis de carregar. Pescoço excessivamente inclinado, ereto, estática ou torcido e vibração do corpo. Pode passar. Aqui eu coloco mais a equação de NIOSH, que eu acho que é mais didática e é mais fácil de a gente quantificar em números, né? Ela estabeleceu esse limite de 23 quilos como o limite, o peso tolerável por 95% dos homens e 90% das mulheres, nas melhores condições. É o que eu vou mostrar quais são essas melhores condições. Uma vez a cada 5 minutos, o levantamento de carga próxima ao corpo, elevada do chão, simétrico, né, sem a torção do tronco, com uma distância da onde ele pega para onde ele leva de até 25 centímetros e que tenha boa qualidade de pega. Alça, ou que não machuque a mão, sacolinha de plástico que machuca, é um exemplo de qualidade ruim, né? Aí eles, com esses fatores, eu vou mostrar depois, passar rápido, se tiver tudo atendendo ali, vai ser 23 quilos, que é esse índice de levantamento, que é o peso da carga dividido pelo limite de peso recomendado. Aí tem um índice que também não vai dar para a gente comentar isso. A equação é essa aqui. Parece bem complicado, mas não é tão complicado assim. Não é tão complicado, não. Na próxima vocês vão ver que é mais complicado. Passa o outro agora. Aqui, ó. Cada coisinha daquela lá tem essa continha para fazer. Mas é coisa de sexta, sétima, todo mundo consegue fazer. Com o tempo todo mundo aprende, né? Aí eu pus alguns exemplos práticos, né? Voltando para aquele caso do galão de água, esse aqui
é um caso que não tem risco. Pode pôr. Vamos ver se abre. Aí, ó, eu filmei isso perto da minha casa, ali na adega onde eu compro água. Ó, ele pegou da altura alta, não girou o tronco, ele andou com a carga e colocou na mesma altura. Então aqui, ó, como é que é? Então aqui não tem risco. Ele carregou 20 quilos, o limite era 23 quilos, está tranquilo. Então nesse caso aqui ele pode carregar tranquilo. Passa o outro. Aqui, o caso 2, já a lesão é improvável, mas em caso de predisposição individual pode acontecer, né? Aqui qual a diferença do outro? Para vocês repararem no vídeo. Aqui ele faz uma rotação com o tronco. Ó, o limite de 23 já caiu para 16, só por causa da rotação. É essa rotação que ele fez. Já caiu de 23 para 16, o que ele podia carregar. Vai, passa para o outro. Aqui, ó, ele vai pegar do chão, né? Vai percorrer essa distância de até 100 centímetros. Só de pegar no chão, caiu para 15 quilos. Põe essa aí pra cá. Ele não fez rotação. Pronto, passa o outro. Agora ele vai pegar longe do corpo. Já caiu para 14 quilos. Ele vai pegar lá de trás. E eu nem peguei o de 20, eu pus o menor para ele pegar, para não reclamar também. Ó. Olha lá. É o galãozinho da metade. Ó. Eu acho que ele tem menos de 18 anos. Né? Eu acho que... Eu não tomei esse cuidado. Passa o outro. Mas já caiu para 14 quilos. Ó. Agora ele vai pegar do chão, vai fazer uma rotação do tronco, vai percorrer entre ele pegar e levar 100 centímetros, e aí já vai cair para 11 quilos. Aqui, ó, já é risco ergonômico. O outro também já era, né? Ó. Pegou do chão e rodou o tronco. Pronto. Passa o outro. Passa o outro, que aí a gente ganha tempo. Ó, esse aqui, ó, ele vai pegar distante do corpo, elevada do chão, com rotação do tronco, vai percorrer 100 centímetros de onde ele pegou para onde ele levou e vai fazer na frequência de 6 levantamentos por minuto. É a primeira vez que eu coloco essa frequência aqui. Antes não consideramos a frequência, era como se fosse ideal a frequência. E com boa qualidade de pega, que também não é muito o caso daquele galão, né? Aquele galão acho que não tem muita boa qualidade. Mas caiu para 5 quilos o limite, olha o que ele vai fazer. Pouco importa como que abaixa para pegar, que às vezes no processo eles falam que dependendo de como abaixa muda, mas pelo jeito não importa. Não, essa equação é isso aí, ele vai pegar, não leva em consideração se ele vai descer reto, se ele vai, o jeito... Eu já vi alguma defesa sustentar não. variável. É isso aí. É isso daí ele carregou esses 6 galãozinhos, o menorzinho de 10 quilos, em 45 segundos. Se aumentar a frequência, sim, vai aumentar o risco. Pode passar. Então aqui, ó, se a qualidade de pega for ruim, se o galão tiver molhado, vai cair para 4 quilos. Alto risco ergonômico. Então a gente viu, que o galão de 20 litros ou 20 quilos de água, ele você pode carregar ele numa condição segura, sem risco, ou você pode carregar ele numa condição de alto risco, onde em vez de 20 quilos, você poderia carregar só 4 quilos. É muito risco, né? O outro, vamos lá. Aí, o outro caso, que é, né, do INSS que mais afasta, é a questão do ombro. Eu pus uma definição aqui de ombro, que são músculos, dezena de músculos, 3 principais nervos, um arranjo biomecânico de alta complexidade, capaz de executar movimentos imagináveis, porém extremamente frágil. Aqui é o músculo mais famoso
dos processos da área de medicina do trabalho, né, do trabalhador, que é o supraespinhal, que é o que dá mais afastamento. Aí. Pode vir. Né? Principais características. Polivalentes. Ele pode fazer esforço de alta velocidade, com grande amplitude, mas com pouca carga. Altíssima precisão, movimentos simétricos, coordenados, consequentes de aprendizado. Então, você pode treinar, e quanto mais treinado, mais rápido ele vai fazer. Né? Principais situações de sobrecarga para o ombro. Ciclos muito curtos, sem o devido tempo de recuperação de fadiga. Então, o que é o tempo de recuperação de fadiga? Igual na academia, a gente vai lá fazer musculação, levantar o peso, tem um intervalo, você alterna e isso evita que você tenha problema, né? O músculo se recupere para o próximo movimento. Repetição de movimentos. Acima de 6.000 repetições, com o decorrer do tempo, o trabalhador apresentará algum distúrbio ou lesão. 6.000 é bastante, acho que é mais que a maioria pensava que era, né? Eu também acho. Entre 3 e 6.000 repetições, ocorrerão distúrbios ou lesões entre 12% e 20% dos expostos. Aí tem aquela questão de predisposição individual. Abaixo de 3.000 ocorre alguma incidência, abaixo de 1.000 repetições, condição segura. É que a repetição sozinha também não representa risco, né? Ela tem que estar associada a outras coisas. Então, talvez 1.000 repetições com peso, com postura, talvez represente risco também. Realização de tarefas automatizadas sem o treinamento adequado. Às vezes tem muita empresa aí, eu evitei de pôr filme, quer dizer, não coloquei filme em nenhuma das empresas que eu conheço, porque todo mundo quer mostrar o que é bom, mas o que é ruim ninguém queria mostrar, né? Então eu não coloquei nada. Mas aquilo lá representa bastante lugar que eu conheço por aí. Força física. Esforços muito intensos, alto potencial lesivo na ausência de mecanismo de regulação, que é o tempo de recuperação. Né? Esforços estáticos. Isso aqui eu acho que, né, se não montou ventilador, já trocou lâmpada, muita gente já deve saber o que é isso. Né? Depois de um tempo começa a queimar o ombro e isso aqui é bem difícil. Né? Isso reduz bastante a capacidade do músculo. De preservar a capacidade do músculo. Movimentos forçados, posturas forçadas, o trabalhador no canavial. E vibração. Isso aqui repercute no corpo inteiro. Né? E isso aqui é outra pergunta que eu tenho para fazer, né? Pintar o teto, pode ser de casa, o pintor ou qualquer coisa assim. Vocês acham que isso representa risco ou não para o ombro? Depois que a gente viu do conceito aquele rápido que a gente passou. Sim. Sim? Vamos ver então. Sim. Então eu fiz aqui uns exemplos, também produção independente minha. Vamos lá. Aí. Isso aqui é movimento estático, repetitivo, é acima do ombro. Tem vários. Aqui, esse aqui é de risco. Aí, o caso 2. Aí ele já pinta com cabo extensor. Ó, já diminui o risco. Agora, ele tem um cabo extensor duplo. Aqui já não tem mais isso. Porque ele não está levantando o ombro. Vai pro outro. Agora a pergunta que é o que eu espero que todo mundo responda, né? Que é a pergunta final, é essa aqui. A realização de determinada tarefa aparentemente difícil, que nem a gente viu lá, carregar o galão, pintar o teto, significa presença de risco ou não? Depende da situação, o jeito que ele vai fazer. É isso que eu queria mostrar, assim, não olhando, às vezes uma coisa parece muito ruim, mas não é. Depende da forma como a gente faz isso, né? Depende da ergonomia
da adaptação da máquina ao trabalhador. É isso que vai determinar se tem risco ou não o trabalho. Agora, o próximo. Esse aqui é sem risco nenhum. Esse aí pode ir tranquilo. O outro. Aqui é a referência que eu usei, a referência bibliográfica. Qualquer coisa eu estou aqui. Obrigado. Eu tenho uma pergunta rapidamente para fazer para o Dr. Mário, que eu falei para ele, que é um assunto que diz muito respeito aqui aos nossos processos trabalhistas, a respeito do enquadramento previdenciário. E depois queria fazer uma pergunta para o Dr. Alberto, rapidamente também. As pessoas que conhecem o processo trabalhista da natureza da discussão do enquadramento que o INSS faz, sabe que depois da emenda 45, ou seja, depois de 2004, nós somos chamados à manifestação a respeito da índole do acidente de trabalho que aconteceu. E é muito comum o trabalhador pedir estabilidade, que a gente chama de artigo 118, né, a estabilidade de 1 ano, mas no INSS ele não foi catalogado como acidente de trabalho, ele foi catalogado como uma doença não profissional ou não do trabalho, por incontáveis motivos, desde ignorância até malícia ou má-fé, quando acontece da empresa tentar escamotear o acidente. E nós estamos num fogo cruzado atualmente, porque os trabalhadores abrem os processos, pedem a estabilidade, e a empresa se defende, ela tem um trunfo, que ela tem o enquadramento do INSS feito como acidente não trabalhista. Então, eu queria ouvi-lo a esse respeito, mas eu já antecipei a ele que uma das linhas de defesa que vem sendo feitas é que o trabalhador poderia ter recorrido administrativamente dentro do INSS para alterar o código, assim como a empresa pode. Pouca gente sabe que a empresa pode recorrer no INSS para alterar o código a seu favor, quer dizer, tirar o 91 e pôr o 31 dentro da linguagem do INSS. Então, eu pedi ao Dr. Mário que fizesse um comentário bem sucinto a respeito dessa questão do mau enquadramento, vamos dizer assim, e que tem repercussão trabalhista. De fato, isso acontece. Eu vou até complementar com alguma coisa, mudança de comportamento estranho hoje no INSS, né? Provavelmente com repercussões na área trabalhista. Os 2 professores são peritos do INSS também, além de professores da USP, são peritos do INSS. O UNUS, né? Mas veja bem, primeiro que nós já vimos que tem uma subnotificação real, né? CATs não emitidas pela empresa, tá? Atualmente eu tenho observado que perigosamente tem alguns segurados que têm a CAT e vem descaracterizar o acidente de trabalho. É o inverso. É o inverso. Né? Então, provavelmente deve estar tendo algum tipo de pressão dentro das empresas, no sentido de reverter uma CAT já emitida. Agora, para a gente, na Previdência, é mais fácil, agora com o surgimento do nexo técnico-epidemiológico, porque com o cruzamento do diagnóstico, do CID, com a atividade econômica, a tela obrigatoriamente abre um negócio que chama assim, você tem elementos para desconsiderar o nexo técnico-epidemiológico? E como eu digo que o nexo não pode ser presumido, tá? O perito vai ser impelido a responder não, porque ele não fez a vistoria, ele não conhece o local de trabalho. Então, a tendência de ter o nexo reconhecido é muito maior do que o não reconhecido pelo INSS hoje. E talvez até por isso que está tendo essa mudança de comportamento de indivíduos que vêm e pedem para descaracterizar, tá, o acidente de trabalho. E outro dia, eu estava conversando com um perito, né, que é nível de recurso. Ele vem, protocola um recurso, o próprio segurado. E o supervisor estava concedendo, descaracterizando. Eu falei, não, assim como eu não posso presumir o nexo, para descaracterizar não posso presumir. Então, você tem que, ele pode estar abrindo mão de um direito dele, não sei até que ponto é disponível, né? E você não pode fazer isso aí no escuro. Se for fazer alguma coisa, tá, vai ter que ir na empresa e fazer essa vistoria, né? Isso nos casos de doenças ocupacionais. Agora, outra coisa que acontece com uma certa frequência, tá, principalmente quando se trata de acidente tipo e acidente de trajeto, tá, é o acidentado, tá, ter o acidente no primeiro mês de vínculo.
tá? Principalmente na área de construção civil, pequenas empresas, né? A gente observa com muita frequência. Nos casos de acidente de tipo e acidente de trajeto, ele ser registrado após a ocorrência do acidente. Com data retroativa. Com data retroativa. Como os tributos incidem, tá? Na competência seguinte, é perfeitamente possível ser feito isto. Tá? São diagnósticos que a gente não pode jurar por Deus, né? Mas no dia a dia a gente acaba convivendo. É comum fazer a vistoria? Comum não. Deveria ser, mas como disse no INSS, a porta da agência do dia a dia é a sobrecarga do INSS. Ele não consegue, o corpo de peritos não consegue dar vazão a isso. Segundo, tá? Eu sempre defendia a ideia de que o perito deveria estar muito mais no chão da fábrica justamente para fazer esse tipo de vistoria, né? Entretanto, as vistorias, a questão do cumprimento das NRs está muito mais a cargo da DRT, do Ministério do Trabalho. E existe essa desvinculação, esse descompasso. Ao lado disso, né, tristemente, no Brasil, nós vemos que também existe um descompasso muito grande com a parte assistencial médica, não só do sistema público de saúde, né? Hoje acho que ninguém está seguro pelo fato de ter, inclusive, o seguro-saúde ou convênio médico, qualquer coisa parecida. Então, há um descompasso na própria assistência. Uma vez adoecido, me parece que o indivíduo permanece muito mais tempo em função do seguro, digamos, social, né, do INSS, afastado, justamente pela ineficiência da própria assistência médica. Doutor Eduardo, queria fazer um comentário. Se o doutor Mário Jorge me permite, só uma complementação. A descaracterização do NETEP por parte da empresa, ela tem prazo, né? O segurado não tem prazo para pedir essa descaracterização, ou seja, transformar o benefício de acidentário em benefício previdenciário. Isso ele pode fazer em nível de recurso, como o professor falou. Agora, da empresa, aí sim, precisa ser 15 dias após a DCB ou após a contribuição da GFIP. Pagou a GFIP, 15 dias depois a empresa tem que solicitar essa descaracterização. A descaracterização ela é administrativa. Então, necessariamente, não precisa passar em perícia, né? A descaracterização do NETEP é recurso administrativo, certo? Essa explicação é muito interessante para esses processos. Eu não sei se eu me fiz compreender, mas são processos em que a empresa nega a estabilidade, dizendo que o erro foi do INSS, mas que ela não tinha nada o que fazer. Na verdade, tem, né? Mas é uma situação complexa, bem emaranhada. Bom, e para o doutor Adalberto, rapidamente também, eu queria que ele comentasse um assunto recorrente nosso, diz respeito aos pedidos de indenização por dano moral e dano material relacionado com problemas ergonômicos. Os distúrbios osteomusculares. Há um argumento, bom, o senhor citou lá os 60 quilos, né, que nós temos desde 1943, e nós temos a redução dessa carga para os adolescentes e para as mulheres, e, nada obstante, algumas empresas alegam que estando dentro do parâmetro de 40 quilos, de 30 ou de 20, e não podendo ser caracterizado um movimento repetitivo, ela não teria culpa, né, não teria responsabilidade pela lesão que a pessoa possa ter adquirido. De tal modo que nós, na área do direito, nós não conhecemos o que significa movimento repetitivo, a gente só ouve dizer. E eu sei que existe cientificamente um conceito que eu queria que o senhor expusesse, que eu sei que tem a ver com os 30 segundos e o número de movimentos que faz com que, a partir dali, a empresa esteja trabalhando no risco, independentemente da carga. A gente trabalha muito na norma rígida e não olha para os lados, né? Eu queria que o senhor falasse dos 30 segundos, em 30 segundos. Então, essa questão se a gente for considerar só a repetição, sem mais nenhum fator associado à repetição, o conceito de esforço repetitivo é isso, o mesmo ciclo, o mesmo movimento no tempo de 30 segundos. Né? Que se repete a cada 30 segundos. O Charles Chaplin era movimento repetitivo, obviamente, né? Mas a bijuteria que se faz com as mãos, a ourivesaria, na gráfica, na marcenaria, que são os exemplos que a gente tem recorrentes, e se alega que está dentro da lei, mas na verdade está fora de um padrão normal de ergonomia. Tem isso, mas assim, a gente também não pode falar que tem alguns outros fatores de compensação que podem diminuir esse atenuantes risco. Atenuantes que podem, que nem uma pausa de recuperação,
E aí tem métodos também que a gente pode utilizar para determinar essas pausas e quando elas vão acontecer, né? Para suavizar o impacto. Para suavizar o impacto. É o que eu quis mostrar na apresentação, que há várias maneiras isso, de se fazer o trabalho sem que necessariamente seja representativo. E a título de considerações finais, eu queria compartilhar com os médicos aqui presentes que essa semana houve uma grande mudança no Tribunal Superior do Trabalho a respeito dos cortadores de cana. Foi uma mudança bem grande, que já fazia uns 10 anos que o Ministério Público do Trabalho batalhava para os cortadores de cana não serem remunerados por metas, por performance e desempenho, que se sentem na ânsia de atingir um rendimento maior para ganhar mais, mas de uma maneira espúria, né, que nós ostentamos o triste título das mortes por extenuação. Então, o TST essa semana mudou uma jurisprudência conhecida, passando a exigir que as horas extras dos canavieiros, né, dos cortadores de cana, seja calculado na sua totalidade, não podendo os canavieiros ser comparados com vendedores, que era o que a gente fazia com balconistas, com vendedores, que a gente calcula só o complemento dessa hora e não a hora por inteiro, né? Essa mudança ela decorre de estudos da saúde do trabalho que vinham sendo desenvolvidos pelas entidades sindicais e pelo Ministério Público do Trabalho. Doutor Romero, me permite uma observação? Sim. Uma observação. Essas coisas me incomodam, eu gosto muito do rigor das coisas. Eu gostaria que, principalmente o judiciário, não utilizasse a expressão repetitiva. Porque, na verdade, a própria expressão está em desuso, o doutor Eduardo é uma mencionou, questão de sobrecarga, muito mais de sobrecarga. Isso. O que está sobrecarregando? Qual a estrutura? Porque isso ficou estampado na época que se usava muito a expressão ler, né? Que bastaria só repetição, uma série de coisas assim. E acho que é um engano. Sobrecarga. Vamos lapidar o nosso vernáculo com... Bom, eu me despeço cumprimentando as doutoras Silvia e a doutora Lilian pelo brilho de trazer para São Paulo, capitanear aqui em São Paulo os esforços em torno da prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o brilho desse seminário, desse simpósio, angariando pessoas de todos os espectros, como já mencionado, e não se faz nada sem prevenção. A OIT, para quem não sabe, tem convenções as mais diversas sobre saúde do trabalho, mas mesmo assim, ela houve por bem fazer uma outra convenção recentemente, Convenção 187, de que o Brasil ainda não é signatário por problema burocrático, em que ela enfoca exclusivamente a prevenção como forma determinante. E a prevenção não é o uso de capacete, a prevenção é algo muito maior. A prevenção inclui levar a palavra da saúde e segurança do trabalho para o ensino médio, para o ensino fundamental. Isso está escrito dentro da convenção e da recomendação. Eu sei que a doutora Sandra Salles já está presente, a doutora Beatriz talvez esteja aí. Elas estão de parabéns por levar essa palavra para o ensino médio, para o ensino fundamental, que é previsão da convenção, porque se não tocar pelo coração, não entra. Se for só para fazer cálculo matemático, cálculo de lucro, se não altera a mentalidade, não envolve. A convenção fala também que é muito fácil fazer segurança do trabalho em multinacional, mas se o país não conseguir fazer segurança do trabalho em microempresa, não adianta, porque só se conseguirá no dia que chegar na oficina de fundo de quintal. A microempresa, o pequeno empreendedor precisam estar conscientes disso. E a terceirização, que tanto assola o nosso país, ela é foco de preocupação constante, porque a tomadora fica numa posição muito confortável, falando que o problema é da prestadora, mas é dentro do ambiente da tomadora. O doutor mencionou que o conceito de ambiente já é fora do ambiente de trabalho. A tomadora tem tanta responsabilidade quanto a prestadora. Nós avançamos aos poucos nesse assunto, mas não custa lembrar que é uma preocupação mundial. Queria cumprimentar a doutora Maria de Fátima. Mogi das Cruzes deve estar em festa hoje pela sua conquista. A conciliação é o norte da Justiça do Trabalho. A doutora está de parabéns pela ênfase na conciliação. Demais autoridades na plateia, advogados, sindicalistas presentes, alunos, e dizer da minha felicidade de ter presidido esse painel. Muito obrigado. Boa tarde para todos.